Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja adentrando o lar de cada cristão, no momento que nós abrirmos esta oportunidade de compartilhamento das Escrituras, da palavra do nosso Senhor e Deus Salvador. Que com tua benignidade e fidelidade tem nos dado assistência em tempos difíceis, porque o Senhor é fiel. Todo crente que tem maturidade, ele tem convicção da fidelidade de Deus, e que em qualquer tempo o Senhor não despreza o seu povo, o Senhor não abandona o seu povo, mesmo em momentos mais difíceis, mesmo em momentos de nossas fraquezas, dos nossos erros. Todos eles agora estão dentro de um plano eterno, porque somos chamados segundo o seu beneplácito para sermos conforme a imagem e semelhança do seu amado Filho. E para que esse desenvolvimento ocorra em nossas vidas, em nossos corações, no novo interior, no homem interior que está dentro de nós, o Senhor nos deixou a sua palavra, que é maravilhosa, que ela é prioridade em todos os setores. A sua palavra é prioridade, para que haja fundamentos, para que haja estabilidade, para que haja milagres, para que se traga à existência as coisas que não existem. O Senhor deixou para nós a sua palavra, que também é pão e alimenta as nossas almas. Graças a Deus. Nesta noite quem vos cumprimenta é o pastor Daniel, segundo as misericórdias de Deus, segundo a sua escolha, o seu beneplácito. É para louvor e glória do seu nome. E aquele que começou em nós a boa obra é poderoso para aperfeiçoá-la até o fim. Portanto, nós precisamos descansar nas promessas do Senhor, nas riquezas da sua palavra. E eu, com muita alegria, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite um texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 31 e 32, para a nossa meditação nessa noite. Um texto bastante profundo, mas enriquecedor. Tenha certeza, irmão, você vai ouvir essa palavra e você vai ser enriquecido por Deus nesse momento tão especial. Vai ser tão maravilhoso para o teu coração essa palavra, que dure o tempo que durar essa mensagem. Você vai querer ouvir mais. Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 31 e 32. Ele diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, estamos sendo disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Glorificado é o nome do nosso Deus. Em referência a essa palavra, eu quero estar lendo também com os irmãos em 1 Timóteo, capítulo 5, e versículo 24. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Hoje nós vamos falar dos privilégios da igreja. A igreja goza de profundos privilégios, privilégios que traz para o cristão um enriquecimento no conhecimento
e aperfeiçoamento no temor de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Na realidade, irmãos, não existe algo na terra tão puro e tão completo. Não existe algo tão maravilhoso e tão santo. Não existe algo tão perfeito como a igreja do Senhor. A igreja é o único instrumento por onde Deus realiza as suas obras para a glória do seu nome. A igreja, ela é um caminho gerado para Deus passar. Deus não passará por outro instrumento a não ser pela sua igreja. A igreja, se ela estiver dando ao Senhor oportunidade, Ele agirá. Se a igreja restringir a Deus, Deus então está restrito. Porque Deus respeita seus próprios princípios e leis que foram estabelecidos. A igreja foi semeada, irmãos, lá na cruz. Quando Jesus, seu sangue foi derramado na terra, então nasceu a igreja do Senhor. Glorificado é o nome do nosso Deus. Ela é tão fundamental nessa terra que Jesus disse assim que tudo que ela ligar na terra será ligado no céu. E tudo que ela desligar na terra será desligado no céu. Mas eu quero falar de um dos grandes privilégios da igreja, que entre muitos privilégios, a igreja tem aqueles que são mais significativos. Somente a igreja tem um privilégio de ter um processo de renovo da mente e do coração por meio da sua palavra. Mas um dos privilégios da igreja que o Senhor nos concede dentro da sua palavra nesta noite é um tema que eu até gostaria de deixar esclarecido para os irmãos, que se chama um juízo antecipado. A igreja goza de um juízo antecipado. E isso só pode acontecer por intermédio da palavra de Deus. Quando somos abordados pela sua palavra e abordados também aí pela divindade do Espírito Santo, nós somos, meus irmãos, desvendados. Somos desvendados para nós mesmos. Somos desvendados para Deus. Somos desvendados para as pessoas. A questão é se estamos preparados para sermos abordados pela sua palavra. Quando a sua palavra vem, certamente seremos confrontados. Porque às vezes nós somos encobertos aos nossos próprios males. Um dos maiores males é a nossa motivação. Quando ela não tem entendimento, quando ela não tem base nos princípios da palavra de Deus, quando ela não está estabelecida no seu propósito, por mais que seja cheia de boas intenções, poderemos ser reprovados por Deus. Porque o que para nós às vezes é boas intenções, para Deus é pecado. A palavra do Senhor diz assim que muitos são os planos do homem, mas é da boca de Deus que vem a sua resposta. Às vezes as nossas motivações não está alinhada com os pensamentos de Deus, porque geralmente somos carnais. As nossas motivações ligadas a Deus muitas vezes vêm trabalhar em torno de nós mesmos. Aí a palavra nos dá alguns direitos, talvez direitos até mesmo que gostaríamos de ter, porque às vezes nós falhamos, quando nós muitas vezes começamos a julgar as pessoas, julgar elas por aquilo que elas falam, por aquilo que elas fazem e por aquilo que elas vestem. E a palavra de Deus não nos dá esse direito de julgar ninguém. A palavra do Senhor diz: não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma maneira que vocês hão de medir a vós. E a palavra de Deus se cumpre desde que ela foi determinada pelo Senhor.
esse procedimento de julgar alguma coisa, o Senhor nos dá o direito, que primeiro temos o direito de julgar as profecias. Eu só conheço duas coisas que podemos julgar segundo as Escrituras. O segundo direito de julgar alguma coisa, ele pede para julgarmos a nós mesmos. E é aí que entra para nós uma dificuldade muito grande, mas de um grande privilégio, que quando nós temos esse despertamento, e quando nós, meus irmãos, estamos determinados a julgar a nós mesmos, a esquadrinhar nossos caminhos, vamos começar a descobrir muitas coisas na nossa vida que não agrada a Deus, porque nessa empreitada o Senhor será conosco. Quando nós estivermos dispostos a julgar a nós mesmos, o Senhor nos dará auxílio, porque é da vontade de Deus que sejamos descobertos para nós. O Senhor quer que o nosso rosto seja desvendado para nós mesmos, para que possamos a nossa face resplandecer a face do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Quanto mais vivemos para julgarmos a nós, mais a glória do Senhor vai aparecer em nossa vida, mais seremos abençoados pelo seu favor. Esse é um dos direitos que nós temos. A epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, verso 17, diz assim: porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não temem a Deus? Qual será o fim daqueles que são ímpios? Eis o nosso privilégio, irmãos. Deus começa tudo pelo seu povo. Deus começa tudo pelo seu rebanho. A questão é que quando somos abordados pela repreensão do Senhor, qual será a reação que vamos ter diante disso? Como vamos absorver esse privilégio de Deus de ter um juízo antecipado? Quando somos julgados antecipadamente, o Senhor está nos corrigindo a tempo de se salvar, para não sermos condenados com o mundo. A questão é se vamos endurecer o nosso coração, ou o nosso coração estará quebrantado para receber a sua palavra. Olha, meus irmãos, as Escrituras diz que Deus dá graça aos humildes, porém resiste os soberbos. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado que teme continuamente, mas aquele que endureceu seu coração virá a cair no mal. Quando temos um comportamento de humildade, o Senhor, Ele tem oportunidade de realizar um processo em nós de cura, de transformação, cada dia nos enriquecendo com a sua mente e o seu entendimento. Aleluia! Como diz a palavra do Senhor que está ali, meus irmãos, em 1 Timóteo 5:24, que os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Meus irmãos, é melhor que o Senhor venha nos expor agora. É melhor que agora nós venhamos ser repreendidos pelo Senhor. É melhor que agora oremos, que o Senhor nos dê um coração preparado para ouvir a sua voz. É melhor passarmos vergonha agora. É melhor hoje perdermos o direito de algumas pessoas confiar em nós. É melhor que hoje nós venhamos perder a razão por algum motivo errado na nossa vida, e que talvez venhamos sofrer desprezo por causa de algumas coisas que podem nos envergonhar nessa terra, do que, meus irmãos, sermos expostos no dia do juízo, aonde não terá mais ninguém para interceder por nós. Portanto, é importante que eu e você busquem ao Senhor, para termos um coração preparado para receber a sua palavra, porque as Escrituras dizem em Salmos que
todo aquele que é santo orará a tempo de se salvar, e no transbordar das muitas águas, estas não o atingirão. Glorificado é o nome do Senhor. Quantas pessoas, meus irmãos, não escolhem essa ou aquela igreja, este ou aquele pastor, talvez porque alguma coisa desagradou quando recebeu uma palavra. Toda vez que o Senhor falar conosco, que é o Senhor que estiver falando conosco, que for uma palavra revelada, nós sofreremos um confronto, porque a inclinação nossa é para o pecado, a inclinação nossa é para o mal, mas a expectativa do Senhor, quando Ele nos aborda pela sua palavra, é que venhamos nos retratar, mas nos retratar com arrependimento, com um coração quebrantado e um espírito contrito. Não desprezará o Senhor. A palavra de Deus nesta noite nos exorta, como igreja do Senhor. O Senhor deseja operar em nosso meio, e Ele o fará por meio da sua palavra. Quando os nossos corações estiverem abertos e possamos processar o nosso espírito, no homem interior, a sua palavra, com certeza ela vai nos lavar, com certeza ela vai nos purificar, com certeza ela vai nos colocar digno, como a noiva do Senhor, pura e imaculada, limpa e lavada pela sua palavra. Bendito é o nome do Senhor. Que nós possamos estar preparados, meus irmãos queridos, para ter essa maturidade, essa capacitação de julgarmos a nós mesmos, para que não venhamos ser condenados com o mundo. É por isso que o Senhor, Ele nos envia a sua palavra. Ele nos envia a sua palavra para que possamos por ela fazer veredas direitas para os nossos pés. O Senhor nos envia a sua palavra para que sejamos sarados, e para aquele que manqueja não se desvie, mas antes seja sarado. Então, meus irmãos, toda vez que você for buscar o Senhor, diga para Ele: Senhor, envia para mim a sua palavra. Fala comigo, Senhor. Prepara o meu coração para receber a sua palavra. E quando você entrar à igreja, quando você adentrar uma reunião, mesmo por esse sistema que nós estamos usando agora, o Senhor terá uma palavra preparada para o teu coração. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Pode ter certeza, irmãos, quando nós nos arrependermos por meio da palavra, a nossa alma irá se alegrar. Nós teremos domínio sobre nossas fraquezas, porque é isso que o Senhor deseja do seu povo. Um povo que tenha humildade, um povo que tenha comprometimento com a sua palavra, um povo que esteja disposto a receber a disciplina. Eu amo um versículo maravilhoso que está lá em Provérbios, capítulo 1 e verso 23, que diz assim: que aquele que receber a minha repreensão e aceitar a minha disciplina, se alguém estiver disposto a receber a minha repreensão e a minha disciplina, lhes darei um espírito de sabedoria, aleluia, e lhes revelarei os meus pensamentos. Oh, glorificado é o nome do Senhor. O que é importante, irmãos, é que através da palavra de Deus, nós venhamos conhecer a Deus e ter uma experiência pessoal. Porque quando tudo falhar, quando as igrejas, o ministério acabar, quando os seus amigos verdadeiros forem embora, quando você não tiver mais nenhuma companhia, mas se você tiver uma experiência pessoal com Deus, isto será suficiente, aleluia, isto será suficiente para que você tenha estabilidade perante o Senhor e tenha estabilidade no dia do juízo, possa escapar da grande condenação e da ira que está para vir sobre esta terra. Amados irmãos, que Deus abençoe a amada igreja e que possamos em breve, se o Senhor nos permitir, trazer uma nova mensagem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.